Bom, agora chegou um momento importante da entrevista do programa de hoje, do Esporte em Foco. Nós vamos conversar com o professor Tibério Machado. Ele é formado em Educação Física pela UFRJ, é mestre em Ciência do Movimento Humano, é docente da UNIG, a Universidade Iguaçu, que é lá em Nova Iguaçu e tal, um belo de um campo universitário, e pertence a um grupo de pesquisa de direito esportivo aqui da Faculdade Nacional de Direito. É um grupo sob a responsabilidade do doutor Ângelo Vargas, que é professor de Educação Física e é advogado também e professor aqui da Universidade Federal do Direito. Tibério, bom dia. Bom dia, Wagner. Tudo bem? Tudo em paz. Explica pra gente que você pertence ao grupo chamado Lexo. O que é essa sigla, Lexo? O Lexo é um laboratório sobre a gestão do professor Dr. Ângelo Vargas, né, que estuda a cultura social urbana. O que acontece, Wagner? Nós, enquanto profissionais de educação física, nós estamos investigando o comportamento humano na relação dele com a sociedade, a interação do homem com o contexto social. E, principalmente, no caso específico, eu realizo a parte dos trabalhos relacionados aos projetos socioesportivos, que são os projetos que visam auxiliar o indivíduo na nossa sociedade na questão da interação social, da inclusão social, da integração social. O trabalho que vai além do esporte, além do esporte propriamente dito. O esporte acaba sendo um meio para que essas coisas possam acontecer. Quando se tem uma intencionalidade através do esporte, dá para administrar essas questões, né? O esporte, nesse contexto, Wagner, ele emerge como uma estratégia de treinamento das habilidades sociais. Ele vai ser um grande efetor de transformação desse indivíduo. É impossível você fazer esporte sem ter disciplina, sem respeitar regras, não só as regras do próprio esporte, como também as regras sociais de dinâmica das relações humanas ali, né? Wagner, o histórico do esporte, a relação homem-esporte, ela ocorre desde os primórdios do processo de hominização. Na pré-história já se praticava a atividade física, não com a execução de regras e pautado no formato que nós conhecemos hoje. Mas como nós temos na sociedade contemporânea uma série de problemáticas sociais que estão emergindo e fizeram com que fosse necessário uma intervenção, na verdade o projeto socioesportivo, ele é um projeto interventivo, o esporte acabou sendo o grande veículo para poder mudar o cenário, mudar a realidade desses indivíduos, uma forma de auxiliá-los, na verdade. Isso que você está falando é muito importante, só que a gente percebe que isso foi até na implantação, o pessoal falava muito sobre essas questões, tudo isso, mas desvirtuou em alguns lugares em que passou o esporte ser o esporte quase que pelo esporte, ou eu estou falando besteira? Não, Wagner, assim, falando especificamente da cidade do Rio de Janeiro, vamos falar as ações sociais, tudo começou, os projetos sociais, eles são oriundos das ações sociais. Exatamente. Que emergiram na década de 70. Eram ações pontuais que começaram até mesmo com o terceiro setor. Posteriormente, na década de 80, nós vamos ter o surgimento dos projetos socioesportivos, e inclusive das vilas olímpicas, que são, vamos dizer, a principal vitrine, vamos Depois poder dizer assim, hoje. Boom essas vilas. Sim, hoje nós temos, tanto do terceiro setor, como vilas olímpicas de gestão municipal, estadual, e assim por diante. Mas o que nós temos que pensar que o esporte ele tem que ser empregado, como fala principalmente o professor Ângelo, o professor Jorge Stanhilbert, né? O esporte, ele é como se fosse vamos pensar o esporte sendo uma onda, mas nós temos que pensar como ele está sendo administrado. Por isso que é tão importante a atuação do profissional de educação física, que nós temos uma profissão nova, legítima a partir somente do ano de 1998, através da Lei 9696, e se nós formos pensar em fomentação esportiva no Brasil através do poder público, ela só foi iniciada no ano de 1988 a partir do artigo 217. Da Constituição Brasileira. É um dos artigos mais perfeitos do mundo, que garante todas as extensões da parte do esporte, do formal ao não formal, passando por uma garantia do cidadão brasileiro, porque teve uma grande interferência do professor Tubino também nesse artigo aí, que ele era presidente do CND na época e conseguiu negociar bastante esse artigo. O professor Tubino, dos grandes baluartes da educação física, né? E
grande mestre na questão social também, mas na perspectiva de como o esporte vem sendo implementado hoje, o primeiro ponto que nós deveríamos pensar é que o esporte não é porque ele está sendo administrado, porque os projetos sociais majoritariamente são alocados em comunidades carentes, visando atender principalmente o público carente, prioritariamente, não excluindo os demais, é que não é porque ele está sendo administrado nesse local que pode ser administrado de qualquer forma. Principalmente deveria ser com muito mais cuidado. Sim. Hoje o Rio de Janeiro ele consegue ter uma importância, uma relevância muito grande no cenário das políticas públicas referentes ao esporte. Tem uma vitrine aí. Agora, num segundo momento, nós temos que pensar também na formação do profissional que atua nessa gestão. Ele tem que ter uma formação um pouco diferenciada. Eu não digo formação, seria até leviano da minha parte, mas ele tem que ter um feeling, ele tem que ter uma sensibilidade, pois ele trabalha com um garoto que muitas vezes ele é carente de atenção. Quer ser ouvido às vezes, não é nem quer jogar uma bola, quer ser ouvido. Ele precisa de um exemplo. Daí a importância dos heróis esportivos, até de boas condutas, né? Porque nós tivemos alguns heróis esportivos meio ruins, para exemplo, aqui. Ocorre bastante, né? Principalmente quando nós vamos falar no esporte de rendimento, e entra em doping, entra em atitude. Mas eu não falo nem nessa parte, eu já falo em atitude mesmo. Sim. Né? Inclusive, um que poderia ser um grande exemplo, porque emergiu de uma comunidade que eu conheço muito bem, porque eu trabalhei na Vila Cruzeiro durante um bom tempo numa escola municipal lá, a Bernardo de Vasconcelos, que é o próprio Adriano, que poderia ter sido o grande exemplo para esse pessoal e que chegou a ser em dado momento e agora estragou toda a história. O Adriano, ele responde bem o ponto que eu ia abordar agora, Wagner, que o jovem também precisa de oportunidade. As políticas públicas estão sendo implementadas, tanto, claro que hoje em dia o poder público é um dos principais fomentadores, mas o terceiro setor também participa de forma efetiva. Nós temos também a lei de incentivo ao esporte, que não contempla somente o esporte e rendimento. Só para esclarecer, o esporte ele se divide em 3 dimensões sociais: o rendimento, educação e participação. Participação promovendo a interação da população, o educação e esporte visando a questão da educação dentro do âmbito escolar, resumindo, e o esporte de rendimento, que é o esporte de performance, o rendimento no caso do Adriano. É claro que o rendimento tem maior vitrine, então... Seria o exemplo para o de participação, gerando ações sociais e uma série de questões. No caso específico do Adriano, ele teve a oportunidade ele teve, mas agora, não acabou até se tornando... Até dado momento usou bem, depois passou a usar mal. E em relação a esse grupo de pesquisa no direito esportivo, o pessoal acha estranho, né? Professor de educação física, mas tem tudo a ver. O professor de educação física pode dar muitos subsídios para ajudar nas discussões desse grupo, não? O professor Ângelo, que é quem coordena o grupo de pesquisa, ele sempre fala uma coisa que eu acho válida, acho que todos os juristas devem falar isso, que nós devemos conhecer a Constituição da República Federativa do Brasil. Se nós conhecêssemos a nossa Constituição, que, como você falou na abertura do programa, ela é linda, é uma das mais lindas do mundo, nós teríamos um país muito melhor. E quanto profissional de educação física, dentro do grupo, nós temos uma interação, é a multidisciplinaridade. Eles vão falando da questão do direito, eu vou apresentando para eles a questão do esporte. Aí vai dando subsídio para as discussões, né? Sim, nós vamos montando os trabalhos, mesclando essas duas áreas. Não existe ninguém trabalhando estanque mais. Está tudo errado. Não pode trabalhar sozinho, achar que é onipotente. Inclusive, queira ou não queira, o direito já está intrínseco no esporte. Hoje em dia, os tribunais que estão dentro do esporte, você pode falar do futebol, que é uma das paixões dos brasileiros, nós vamos ver quanto o tribunal esportivo está presente, tanto no comportamento do torcedor, que já seria caso de investigação do Lexo, exatamente, como também na atuação do profissional que está atuando, tanto árbitro, jogador de futebol, e muitas vezes também no comportamento, que também é o caso do grupo de estudos de direito esportivo da Faculdade Nacional de Direito. Como vocês podem perceber, o Tibério é um grande papo e tem muita coisa para dar ainda. Eu acho que a gente não vai poder ficar só nessa entrevista. Vamos ver se a gente marca para daqui a uns 2 sábados uma outra entrevista com ele, para a gente poder continuar essa história, porque é muito boa, só que o programa
tem que continuar e a gente agradece muito ao Tibério pela participação aqui, foi muito enriquecedor para todos os ouvintes do Esporte em Foco, Tibério. Wagner, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no programa, tá falando sobre o Lexo, tá falando sobre o Grupo de Direito Esportivo da Faculdade Nacional de Direito e tá falando um pouquinho dessa área que eu gosto, que é a área dos projetos socioesportivos, né? E mostrar esse benefício. Precisa de gente com esse feeling, como você está falando. Sim, precisa de gente atuando e precisa também de um pouquinho mais de desenvolvimento, né? Ele ser levado menos política, mais atenção e mais ação. Você resumiu perfeitamente. Quer finalizar. Muito obrigado, Wagner. Obrigado a você.